Olá, meu nome é Natália Ferreira Carneiro da Costa. Sou aluna do bacharelado em Ciência da Computação do IME-USP e, neste vídeo, vou apresentar o projeto que desenvolvi para a disciplina MAC 0214, Atividade Curricular em Cultura e Extensão. O projeto se chama Treinamento para Programação Competitiva. Foi realizado entre março e junho de 2026 e teve carga total de 106 horas e 5 minutos. Para dar contexto, eu entrei no BCC em 2024 e tive um dos meus primeiros contatos mais próximos com programação competitiva durante o Basecamp. Foi nessa atividade que eu comecei a conhecer e melhorar a dinâmica de receber um conjunto de problemas, interpretar os enunciados, pensar em soluções algorítmicas e implementar essas soluções dentro de um limite de tempo. Depois dessa experiência inicial, acabei ficando um período afastada dos treinamentos do Maratonismo. Por isso, escolhi esse projeto como uma oportunidade de voltar à programação competitiva de maneira mais organizada, criando uma rotina que combinasse estudo teórico, resolução de problemas, simulados e competições. O objetivo principal era reconstruir uma rotina de programação competitiva e melhorar meu desempenho tanto individualmente quanto em equipe. Para isso, foquei em 5 pontos principais: fortalecer minha base teórica, praticar a resolução de problemas, participar de competições, desenvolver o trabalho em equipe e manter a constância em todo o semestre. O meu time era composto por 3 pessoas. Também queria aumentar minha velocidade de resolução e implementação em C++, aprender a reconhecer melhor quais técnicas deveriam ser usadas em cada problema e me preparar para competições como a Seletiva USP, para a Maratona Paulista e a Maratona Feminina de Programação, MFP. Para organizar a parte de estudo, utilizei diferentes materiais. Um deles foi o Usaco Guide, que reúne explicações, sugestões de progressão e listas de problemas separadas por temas e níveis de dificuldade, e utilizei esse material principalmente como referência para escolher conteúdos e encontrar exercícios relacionados aos assuntos estudados. Isso ajudou a evitar que o treinamento fosse apenas uma sequência de problemas aleatórios, que cada lista tinha um objetivo teórico e técnico definido. Também utilizei o NEPS Academy, que possui aulas e exercícios de programação competitiva em português. O NEPS foi útil principalmente para revisitar conteúdos e encontrar problemas introdutórios ou intermediários. Como alguns assuntos ainda precisavam ser reconstruídos depois do meu período afastada, ter materiais em português e exercícios organizados por tema facilitou bastante essa retomada. Outra fonte importante foram as aulas da disciplina CI 1031, Desafios de Programação, da Universidade Federal do Paraná. Este material possui aulas sobre diversos conteúdos de programação competitiva, como a biblioteca padrão do C++, busca binária, programação dinâmica, teoria dos números, gráficos e geometria. Além desses materiais, também considerei conteúdos produzidos pela Maratona USP e outros guias disponíveis na internet. Para a prática sobre limite de tempo, utilizei principalmente o Codeforces e, em menor escala, o ATCoder. Nessas plataformas, participei de contests ao vivo e também de uma participação virtual. A participação virtual permitia produzir uma competição anterior, respeitando o mesmo tempo da prova original. Esse tipo de treinamento foi importante porque, em uma de temática, eu normalmente já sabia qual assunto estava praticando. Em um contest, eu precisava primeiro identificar a técnica necessária para depois decidir quais problemas tentar e administrar bem o tempo. Todo o trabalho foi documentado em um repositório público no GitHub. O repositório foi dividido em pastas de listas, contas, simulados, competições e absolves. Também mantive no README o registro das datas, das atividades e das horas realizadas. A ideia era que o projeto fosse verificável. Em vez de apenas informar que estudei programação competitiva, o repositório online permite consultar o que foi feito, quando cada atividade foi realizada e quais códigos foram produzidos durante o semestre. Uma das duas principais competições do semestre foi a seletiva USP, que classificaria as equipes da USP para a Maratona Paulista de Programação. Minha equipe terminou em quinto lugar entre as equipes da USP. Nós não conseguimos a classificação, mas considero o resultado satisfatório, principalmente porque eu e os outros integrantes do time estávamos retomando os treinamentos.
A seletiva foi importante para praticar comunicação, divisão de tarefas e estratégia. Em uma competição em equipe, não basta cada pessoa tentar resolver o problema de forma isolada. É necessário compartilhar ideias, decidir quais questões parecem mais acessíveis, revisar códigos e administrar o tempo e o uso do computador, pois, em um time de 3 pessoas, há apenas um computador disponível para a criação dos códigos. No dia seguinte, também realizei 2 horas de upsolving dos problemas da competição. A outra competição principal foi a primeira fase da Maratona Feminina de Programação, a MFP. Para me preparar, realizei simulados com as provas da MFP de 2024 e de 2025, e fiz upsolving depois de cada uma delas. Na competição de 2026, resolvi 2 questões. Além delas, tive ideias corretas ou próximas da solução para outras 3, mas não consegui localizar e corrigir os erros de implementação dentro do tempo de prova. Esse resultado ficou bem abaixo do que eu esperava, mas sua análise foi muito produtiva. Nos treinamentos em equipe, frequentemente sou a pessoa que apresenta as ideias iniciais ou identifica o caminho da solução. Meus colegas, por outro lado, costumam contribuir bastante com a revisão do código e com a localização de bugs. Como a MFP era individual, essa etapa de depuração dependia exclusivamente de mim. A competição deixou claro que o meu principal ponto de melhoria é transformar uma ideia adequada em uma implementação robusta e encontrar rapidamente os erros sem depender de uma revisão externa. No total, cumpri 106 horas e 5 minutos, superando em 6 horas e 5 minutos as 100 horas exigidas pela disciplina. Foram 25 horas e 45 minutos em março, 25 horas e 30 minutos em abril, 25 horas e 40 minutos em maio e 29 horas e 10 minutos em junho. Essas horas foram distribuídas entre estudos individuais, simulados, contests online, competições oficiais e upsolving. Durante os estudos, trabalhei com temas como STL, busca binário, soma acumulada, programação dinâmica, teoria dos números, combinatória, grafos, strings, union find, árvore geradora mínima, bitmask, segment tree e geometria. Os principais resultados foram a retomada consistente da programação competitiva, a evolução no Codeforce, o quinto lugar na seletiva USP, a participação na MFP e a criação de um repositório público com todo o histórico do projeto. O Codeforce foi a principal plataforma utilizada e apresentou um resultado bastante significativo. Depois da primeira participação ranqueada registrada durante o projeto, meu rating ficou em 401. Ao final do último contest, contabilizado na carga horária, ele havia chegado a 1033. Isso representa um crescimento expressivo de 632 pontos. Também percebi uma evolução no número de problemas resolvidos. No início, eu resolvia predominantemente uma questão por rodada. Depois, passei a conseguir resolver 2 questões de diferentes fontes. E, após o encerramento do programa contabilizado, consegui resolver 3 questões em uma mesma rodada. Posteriormente, meu rating chegou a 1061. Além dos números, percebi que passei a identificar mais rapidamente os problemas acessíveis e a implementar as soluções com maior velocidade. A quantidade de contas, porém, ficou abaixo do que eu havia planejado. Eu esperava que mais rodadas ocorressem nos finais de semana, mas vários contas compatíveis com o meu nível aconteceram em dias úteis, em horários difíceis de conciliar com outras atividades acadêmicas. Considerando a evolução observada, acredito que uma participação mais frequente poderia ter produzido um resultado ainda melhor. O gráfico a seguir mostra a evolução do rating no Codeforces. Apesar do meu rating não medir sozinho todo aprendizado, ele é uma evidência objetiva de evolução ao longo do período. Também percebi resultados que não aparecem diretamente no gráfico. Maior velocidade de leitura, melhor identificação das questões mais acessíveis, mais segurança para implementar algumas técnicas e maior resistência para provas de 4 ou 5 horas. Portanto, o resultado do projeto não foi somente completar a carga horária, mas voltar a participar de forma ativa e perceber uma evolução técnica ao longo do semestre. Mais do que os números, o projeto mostrou uma evolução prática e também me ajudou a entender melhor meu papel dentro da equipe. Frequentemente consigo propor ideias iniciais, encontrar observações importantes e indicar uma possível direção para a solução. Por outro lado, ainda preciso melhorar a etapa de implementação, especialmente quando surgem erros difíceis de localizar. Também adquiri mais familiaridade com o ambiente de competições e com a necessidade de tomar decisões rápidas, como escolher quando continuar tentando uma questão e quando mudar para outro problema. Reconhecer tanto os pontos positivos quanto as limitações foi um resultado muito importante do projeto. Como próximos passos, pretendo continuar estudando tópicos de programação competitiva, fazer mais simulados com o meu time e participar das próximas competições abertas que surgirem.
Também quero aumentar a quantidade de upsolve e treinar depuração de forma deliberada, principalmente em problemas nos quais já encontrei a ideia, mas ainda cometo erros durante a implementação. Outro objetivo é continuar participando de contas quando os horários forem compatíveis com a minha rotina, mantendo a evolução iniciada deste projeto. Além das maratonas, esse estudo também contribui para processos seletivos de estágio que frequentemente possuem entrevistas técnicas envolvendo algoritmos e estruturas de dados. O treinamento melhora o raciocínio algorítmico, a capacidade de resolver problemas e habilidades úteis para a carreira e computação como um todo. Concluindo, o projeto cumpriu e superou a carga horária exigida e, mais importante, permitiu que eu reconstruísse uma rotina de treinamento depois de um período afastada. Ele marcou meu retorno à programação competitiva, apresentou avanços concretos e também deixou claro quais pontos ainda precisam melhorar. Por isso, considero o projeto não como o encerramento do treinamento, mas como uma base para continuar evoluindo nos próximos semestres. Obrigada por assistir e até a próxima!